Ela transgrediu uma vez ao condenar alguém cegamente. Ela quer revelar a sua corrupção para servir como lição para os outros. Mas várias preocupações a impedem de se manifestar. Quais são os motivos da sua incapacidade de se abrir? O que ela ganha ao ousar se abrir e ser honesta? Em maio do ano passado, Xianlan, nossa líder, pediu que eu avaliasse a irmã Lu e disse que ela era arrogante, hipócrita e julgava líderes e obreiros. Não era correta. A minha avaliação da irmã Lu era diferente da avaliação da líder. Quando interagi com a irmã Lu no passado, ela não era assim. Mas eu temia que, se dissesse a verdade, a líder diria que eu não tinha discernimento, teria uma impressão ruim e não me chamaria para projetos importantes no futuro. Assim, fiz o que a líder queria. Acatei a avaliação dela e disse que a irmã Lu julgava outros. E logo a irmã Lu foi substituída. Mais tarde descobri que ela tinha denunciado Xianlan por não fazer trabalho prático e ser uma falsa líder. Então Xianlan a oprimiu e puniu, alegando que ela julgava líderes e obreiros. Depois disso, Xianlan foi exposta como falsa líder e substituída. Então foi isso que aconteceu? Sim. Quando soube disso, eu me lembrei do meu comportamento ao escrever a avaliação e me arrependi. Ao ler a palavra de Deus e autorrefletir, percebi que estivera disposta a mentir e consentir em condenar a irmã Lu para deixar uma impressão boa na líder. Me faltava humanidade. Quanto mais refletia, mais me odiava. Pensei em escrever um artigo sobre minha experiência de fracasso, para compartilhá-la como um alerta para todos. Ótimo. Mas eu tinha receios. Pensei, se eu escrever sobre meus motivos errados e comportamentos corruptos, o que os irmãos pensarão de mim? Se eles me menosprezarem e me rejeitarem, perderei minha reputação e terei vergonha demais para encará-los de novo. Também pensei em como costumava ser próxima da irmã Lu, que me falava de seus problemas. O que ela pensaria se descobrisse que eu a avaliara com um caráter corrupto? Ela se decepcionaria comigo e se afastaria de mim? Se a liderança superior descobrisse, eles diriam que meu caráter era ruim e me dariam outro dever? Pensando em tudo isso, eu me senti péssima. Eu tinha feito algo vergonhoso e era difícil falar sobre isso. Eu não queria assumir o que eu tinha feito, só queria esquecer. Não escrever sobre isso. Todos passamos por isso. Ao revelar corrupção, tememos nos abrir e ser menosprezados. Sabemos a verdade, mas não a praticamos. Correto. Como você reconheceu e resolveu esse problema? Sim. Comecei a refletir sobre o assunto. Por que eu não queria mencionar minha experiência de fracasso? Por que não queria me abrir e me desnudar? Que caráter corrupto estava me constrangendo? Sim. Um dia, ao assistir a um testemunho experiencial, vi estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: independentemente do contexto, não importa que dever está cumprindo, o anticristo tentará passar a impressão de que não é fraco, que é sempre forte, cheio de confiança, nunca negativo. Ele nunca revela sua estatura verdadeira ou sua atitude real em relação a Deus. De fato, nas profundezas do seu coração, ele realmente acredita que não há nada que não possa fazer? Ele realmente acredita que não tem fraqueza, negatividade ou efusões de corrupção? De forma alguma. Ele é bom em fingir.
É hábil em esconder coisas. Ele gosta de mostrar às pessoas seu lado forte e honrável. Não quer que vejam seu lado fraco e verdadeiro. Seu propósito é óbvio. É simplesmente manter as aparências, para proteger o lugar que tem no coração das pessoas. Ele acredita que, se ele se abrir na frente dos outros sobre a própria negatividade e fraqueza, se revelar seu lado rebelde e corrupto, isso será um dano sério a seu status e sua reputação. Não vale o esforço. Por isso, ele prefere manter sua fraqueza, sua rebeldia e sua negatividade estritamente em segredo. E se vier o dia em que todos virem o lado dele, que é fraco e rebelde, quando virem que ele é corrupto e que não mudou coisa nenhuma, ele ainda continuará fingindo. Ele acredita que, se admitir que tem um caráter corrupto, que é uma pessoa comum, alguém que é pequeno e insignificante, ele perderá seu lugar no coração das pessoas. Perderá a veneração e a adoração de todos, e assim terá fracassado completamente. E então, não importa o que aconteça, ele simplesmente não se abrirá para as pessoas. Não importa o que aconteça, ele não entregará seu poder e status a nenhuma outra pessoa. Em vez disso, ele se esforça ao máximo para competir e nunca desistirá. Amém. As palavras de Deus me ensinaram que os anticristos são ótimos fingidores. Não querem que ninguém veja seu lado sombrio. E eles não se abrem sobre sua corrupção e rebeldia. Também sempre evitam falar de seus erros e fracassos. Verdade. Sempre mostram os aspectos positivos e impressionantes de seu caráter, para conquistar o respeito das pessoas e um lugar em seu coração. Certo. Percebi que meu comportamento era igual ao dos anticristos. Eu tinha reconhecido meu caráter corrupto ao cooperar com a falsa líder em condenar a irmã Lu. Mas não estava disposta a me abrir para todos, porque isso era uma experiência de fracasso. Se eu tornasse públicos meus motivos e minha corrupção na época, todos veriam que eu carecia de discernimento e cedia facilmente. E condenei como arrogante, hipócrita e propenso a julgar alguém que na verdade era justo e expôs uma falsa líder. Deturpei a imagem de uma pessoa boa e não distingui certo e errado. Eu temia que todos me menosprezassem e rejeitassem e que eu pudesse até perder meu dever. Vi como eu prezava status e reputação acima da prática da verdade e da honestidade. Eu simplesmente não amava a verdade nem as coisas positivas. Em vez disso, eu amava status e fingimento como um anticristo. Eu era traiçoeira. Certo. Sim. Mais tarde, deparei-me com estas palavras de Deus. Todo mundo comete erros. Todos têm falhas e defeitos. E, na verdade, todos têm o mesmo caráter corrupto. Não se ache mais nobre, perfeito e bondoso do que os outros. Isso é ser insensato. Uma vez que enxergar os caracteres corruptos do homem e a essência da corrupção dele, você não tentará encobrir seus erros, nem pressionará os outros quando eles errarem. Você agirá corretamente. Só então você será perceptivo e não fará coisas estúpidas, o que fará de você alguém sábio. Aqueles que não são sábios são pessoas tolas e sempre ficam pensando em seus erros pequenos. Mas por trás disso são sorrateiros. Ver isso é repugnante. Lerei a passagem seguinte. Ok. Que caráter é esse em que as pessoas sempre exibem uma fachada, sempre se camuflam, sempre fingem para que os outros as admirem e não consigam ver suas falhas ou deficiências, em que só mostram seu melhor lado? Isso é arrogância, falsidade, hipocrisia.
É o caráter de Satanás. É algo maligno. Veja os membros do regime satânico. Eles lutam, brigam e matam nos bastidores. Ninguém tem permissão para denunciar nem expor isso. Eles temem que as pessoas vejam seu rosto demoníaco e fazem de tudo para o encobrir. Em público fazem o máximo para encobrir quem são, dizendo quanto amam as pessoas, quão maravilhosos, gloriosos e corretos eles são. Essa é a natureza de Satanás. A artimanha e a enganação são evidentes na natureza de Satanás. E qual é o objetivo de se fazer isso? Ludibriar as pessoas, impedi-las de ver sua essência e como realmente são, e assim conseguir prolongar seu governo. Sim. As pessoas comuns talvez careçam desse poder, mas também querem causar uma boa impressão nos outros. Querem ser tidas em autoestima e ter status elevado em seu coração. Isso é um caráter corrupto, não. É possível reconhecer isso sem entender a verdade. Amém. As palavras de Deus são claras. Esconder sua corrupção e fingir para ganhar a admiração dos outros é um caráter satânico. Sim. Deus diz que os caracteres corruptos são todos iguais e ninguém é melhor ou pior. Certo. Se não entendermos isso, continuaremos fingindo e achando que somos muito espertos. Sim. As palavras de Deus me mostraram que ninguém é perfeito. Todos temos deficiências, podemos errar e revelar caracteres corruptos. Os que têm humanidade e racionalidade podem confrontar seus problemas e deficiências. Ao errar, encaram seus erros e buscam a verdade para resolver sua corrupção. Sim. Aqueles que não encaram seus problemas não admitem seus erros após revelarem sua corrupção. E sempre fingem e só exibem os aspectos imaculados de seu caráter. Eles são insinceros e traiçoeiros. Certo. Eu fui corrompida por Satanás e possuía todos os caracteres corruptos. É normal experimentar desvios e revelar corrupção ao longo do trabalho. Mesmo que não me abrisse, esses caracteres corruptos continuariam escondidos. Eu não continuaria sendo corrupta? Sim. Quando fiz minha avaliação da irmã Lu, eu segui a falsa líder ao julgar e condenar a irmã Lu para preservar minha imagem aos olhos da líder. Não havia como negar isso. Se eu tivesse humanidade e racionalidade, eu encararia o problema. Revelaria como fui exposta e julgada pelas palavras de Deus e o que aprendi sobre meu caráter corrupto. Eu me abriria sobre tudo isso para os outros para que todos enxergassem meu eu verdadeiro. Certo. Mas eu mantinha uma fachada falsa após revelar corrupção, esperando proteger minha reputação e imagem no coração dos outros. Como eu era vergonhosa e repugnante. Verdade. Sim. Eu achava que, se a corrupção que eu revelasse fosse só algo pequeno, algo comum em muitas pessoas e um caráter corrupto mais óbvio, então, mesmo que me abrisse, isso não prejudicaria muito a minha reputação, de modo que poderia fazê-lo. Mas eu cooperei com uma falsa líder em condenar alguém. Isso era uma transgressão séria. Não era fácil de revelar. Eu mostraria o meu caráter ruim e minha falta de dignidade e prejudicaria minha reputação. Por isso eu não queria me abrir. E sempre fingia para enganar as pessoas. Como o grande dragão vermelho, que é maligno, mas se apresenta como maravilhoso, glorioso e correto para enganar as massas. Eu era traiçoeira. Só então eu percebi que não querer me abrir sobre minha corrupção era um sinal do meu orgulho e vaidade, e também revelava meus caracteres satânicos, traiçoeiros e malignos. Certo. Agora vejo qual é a raiz de não conseguir se abrir. São esses caracteres satânicos, traiçoeiros e malignos que operam dentro de nós. Certo. Abrir-se e comungar as próprias experiências são coisas boas e modos de praticar a verdade. Ouvir isso é edificante e admirável para os irmãos. Eu costumava ter vergonha de compartilhar essas coisas, mas agora vejo como era ridículo pensar assim. Sim. Depois, continuei refletindo sobre esse problema e li estas palavras de Deus.
Quando algo acontece, uma pessoa pode não falar ou expressar uma opinião levianamente, só ficar em silêncio. Isso não significa que ela é sensata. Ao contrário, isso mostra que ela está bem disfarçada, que sua sagacidade é profunda. Se você não se abre com mais ninguém, você consegue se abrir com Deus? E se você não é genuíno e não consegue se abrir com Deus, consegue entregar seu coração a Ele? Certamente não. Você não pode ser de um só coração com Deus e ter seu coração separado do dele. Vocês são capazes de se abrir e falar do coração em comunhão? Se alguém sempre diz o que está no seu coração, se nunca mente, nem exagera, se é sincero e não é descuidado no seu dever, se consegue praticar a verdade que entende, essa pessoa tem a esperança de ganhar a verdade. Sim. Se uma pessoa só se encobre e esconde o coração para que os outros não a vejam bem e os engana com uma impressão falsa, ela está em perigo e com problemas e terá dificuldade em obter a verdade. As palavras, as ações e o dia a dia de uma pessoa revelam as perspectivas dela. Se essa pessoa está sempre fingindo, sempre se achando, essa pessoa não é alguém que aceita a verdade. E ela será revelada e expulsa. Amém. As palavras de Deus me acertaram com força. Ele diz que aqueles com uma fachada falsa não conseguem encarar seus problemas. Não se abrem quando cometem erros. E sempre os encobrem para enganar os outros. Seu coração está fechado para Deus e Deus não consegue vê-lo. Tais pessoas são malignas, são descaradamente traiçoeiras. Certo. Deus gosta dos honestos e detesta os traiçoeiros. No fim, os traiçoeiros são expostos e expulsos. Certo. Eu achava que usar uma fachada falsa só era um sinal de cobiçar status e não significava ser como um anticristo que comete o mal, interrompe e prejudica o trabalho da igreja. Eu não achava que levaria à expulsão. Mas as palavras de Deus me mostraram que essas eram minhas noções e imaginações e minha visão era distorcida. Verdade. Eu ignorei minha consciência ao condenar a irmã Lu com a falsa líder, auxiliando um malfeitor. Deus já sabia da minha transgressão. Mas eu não queria citá-la e tentei seguir, fingindo para ter a admiração dos outros. Isso expôs que eu não amava a verdade e que eu não tinha me arrependido. Sim. Eu não praticava a verdade e até me empenhava em enganar. Porque Deus não me odiaria. Se continuasse assim, certamente seria exposta e expulsa. Ah, certo. Quanto mais comungamos, mais percebo a natureza grave de não se abrir. Certo. Sim. Por meio da reflexão, vi como não praticar honestidade e não se abrir tem consequências severas. Fiquei com medo e assim me apressei a reverter as coisas. Graças a Deus. Como então você praticou? Sim. Mais tarde, vi estas palavras de Deus. Você deve conseguir refletir e se conhecer. Você deve ter a coragem de se abrir e se desnudar entre os irmãos e comungar seu estado verdadeiro. Se você não ousa desnudar, nem dissecar seu caráter corrupto, nem admitir seus erros, você não é um buscador da verdade, muito menos se conhece. Independentemente do dever das pessoas ou do que fazem, o que é mais importante, seu orgulho e vaidade ou a glória de Deus? O que as pessoas deveriam escolher? A glória de Deus. O que é mais importante, suas responsabilidades ou seus interesses próprios? Cumprir suas responsabilidades. E você tem uma obrigação para com elas. Sim. Ao praticar de acordo com os princípios da verdade, haverá um efeito positivo. E você dará testemunho de Deus, que é uma maneira de envergonhar Satanás. Sim. Dar testemunho de Deus de vários modos.
e levar Satanás a ver a sua determinação em rejeitar e renunciar a Satanás, isso é envergonhar Satanás e testificar de Deus. Isso é positivo e condiz com a vontade de Deus. Amém. Amém. Essas palavras me mostraram uma senda de prática. Mesmo que eu revele corrupção ou cometa erros, devo ter a coragem de admiti-los, de me abrir, comungar e analisar minha corrupção. É o jeito de romper com Satanás, agir para envergonhá-lo e dar testemunho de Deus. Isso é arrependimento verdadeiro. Amém. Não importa se depois de me abrir, meu orgulho, vaidade, reputação e status sofram. Devo praticar a verdade e priorizar dar testemunho de Deus. Sim. Na minha avaliação da irmã Lu, eu menti e cooperei com uma falsa líder ao condená-la. Com essa experiência, ganhei algum entendimento do meu caráter corrupto. Eu devia me abrir e me desnudar na frente dos irmãos e dar testemunho do efeito das palavras de Deus em mim. Esse era o meu dever. Amém. Certo. Graças a Deus. Se não me abrisse na frente de todos, a fim de proteger minha vaidade e reputação, eu estaria caindo na trama de Satanás e perderia meu testemunho. Certo. Antigamente, eu tinha essa noção ridícula de que discutir meus fracassos era vergonhoso e não era um testemunho. Depois entendi que, desde que renunciasse ao orgulho, não me prendesse ao meu caráter corrupto, me abrisse em comunhão sobre minha experiência de fracasso e me arrependesse, isso seria um tipo de testemunho. Sim. Graças a Deus. Quando percebi isso, minhas preocupações desapareceram. Graças a Deus. Sua comunhão me ajudou a entender que não é vergonhoso comungar sobre minha corrupção e meus erros. Sim. Sim. É um sinal de arrependimento e de romper com Satanás. Certo. Certo. Graças a Deus. Depois disso, eu me abri em comunhão para todos sobre minha experiência. E para minha surpresa, os irmãos disseram: não a menosprezamos após ouvirmos sua experiência. Nós também revelamos o mesmo tipo de caráter corrupto, mas muitas vezes não notamos e o ignoramos. Você ter reconhecido sua corrupção e entendido a essência dela por meio da revelação das palavras de Deus foi bem edificante para nós. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais tarde, os irmãos comungaram comigo 2 passagens das palavras de Deus. Elas me ajudaram a aprofundar meu entendimento das consequências de não ser objetivo nas avaliações. Não avaliar as pessoas objetivamente é acusá-las falsamente, excluí-las e oprimi-las. Se você condena alguém arbitrariamente e isso o deixa negativo, ou se um falso líder usa essa condenação como base para punir alguém, impedindo-o de continuar em seu dever, isso não só causa danos a essa pessoa, mas também impacta o trabalho da igreja. Certo. Também ganhei um melhor entendimento dos princípios que eu devo praticar ao avaliar as pessoas. Graças a Deus. Mais tarde, quando a irmã Lu descobriu tudo, ela não me menosprezou. Quando a procurava com perguntas, ela me respondia com a sinceridade de sempre. E a igreja não me redesignou, nem me dispensou. Isso derrubou minhas noções e imaginações originais. Fiquei muito envergonhada. Isso me conscientizou da fidelidade e da justiça de Deus. Se praticarmos suas palavras, temos uma senda. Amém. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus.